Bispo, desculpa interromper o seu raciocínio, mas eu também gostaria de compreender melhor sobre o batismo. Baseado nessa pergunta que Jackson fez ao Senhor, e fez uma pergunta muito bem feita, segundo as Escrituras Sagradas, basta o arrependimento sincero para que alguém seja batizado, certo? Ou é necessário seguir uma preparação e diretrizes específicas da igreja antes de receber esse sacramento? Muito bem. E eu respondo a sua pergunta olhando o exemplo de João Batista. João Batista fez primeiramente um estudo para batizar o povo. Jesus fez um estudo para poder batizar o povo. O estudo vem depois, o crescimento espiritual vem depois. É por isso que muitos continuam sem ser transformados a sua vida, porque tem muitas pessoas até que se batizam, mas não é transformado, porque o que transforma e o que liberta é o conhecimento. Então não tenho que estar esperando passar por um processo assim de aprendizado. Tem até um nome que algumas instituições usam para isso, eu até esqueci, né? Mas, enfim, tem pessoas que juntam um bocado de gente e passa tempos e tempos, primeiramente preparando, com estudo e tudo mais. Onde está escrito isso na Bíblia? João Batista batizava o povo e dizia ao povo que se arrependesse. Eu tenho que entender que eu tenho que servir a Deus. E o aprendizado vem como? Eu examinando as Escrituras. Porque Jesus disse, vós conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade conhece de que forma? É você examinando, e a Bíblia manda a gente examinar a palavra de Deus de dia e de noite. E essa pergunta que ele fez, Bispo, não existe apenas uma passagem bíblica que mostra que a pessoa já acreditou na palavra e foi batizado. Existem várias. Paulo foi uma, o eunuco foi outro, o carcereiro foi outro. Então são pessoas, Lídia foi outro. Tudo isso... Bispo, só para fechar esse assunto e eu poder compreender melhor com relação ao batismo verdadeiro ao qual a Bíblia fala, se a Bíblia ensina que o batismo deve acontecer após um arrependimento verdadeiro, sem exigir cursos ou preparações longas, por que muitas igrejas evangélicas ou instituições impõem essas etapas? E nesse caso, como devemos ser batizados? Seguindo a simplicidade bíblica ou os procedimentos definidos pelas instituições religiosas? Quem vai nos batizar? Ou como o Senhor citou agora há pouco, vai ser preciso descer um anjo? Pois é, Deus levantou homens sobre a face da terra para fazer esse trabalho, né? E aí onde está a história, quem vai fazer tem que saber o que está fazendo. É uma responsabilidade. É uma responsabilidade grande, porque a palavra de Deus diz que se a gente tirar um tio, a gente não pode nem tirar, nem acrescentar nada. As pessoas têm tirado, têm acrescentado, né? Porque no momento em que as pessoas entendem dessa forma aí, estão acrescentando coisas e estão tirando coisas das determinações de Deus. Não pode. Aí você vê que o homem interfere naquilo que Deus determinou para a vida do ser humano, e Deus não deu essa autorização para ninguém interferir. Eu só tenho que fazer da forma que Deus determinou, e deixa que Deus é quem se responsabiliza pelo ser humano. Então, meu irmão, de acordo com essa sua pergunta, eis aí a questão. O problema é que Jesus, as pessoas, todo ser humano não deve ficar, vamos dizer assim, esperando que quem está lá lhe ensine. É dever do ser humano procurar conhecer o caminho, porque foi isso que Jesus disse para um jovem quando perguntou. Um jovem fez uma pergunta para Jesus, respondendo essa sua pergunta. Ele perguntou assim: Senhor, são poucos os que se salvam? E a resposta, Jacques, não foi assim, são poucos, nem também foi muitos. Não foi assim a resposta. A resposta foi assim: olha, você porfiar e por entrar pela porta estreita, porque muitos vão procurar entrar e não vão encontrar.
É isso que acontece. As pessoas se dirigem para uma igreja, estão procurando a porta? Estão procurando, mas aí eu pergunto, será que encontraram? Então as pessoas, é dever de cada ser humano não ficar esperando pelo seu líder ali, que foi isso que eu fiz. A salvação individual. A salvação individual. Então é dever de cada um examinar as escrituras. Porque é uma ordem de Jesus, ele diz, examinar as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Gente, isso é muito forte. Não é eu entrando numa igreja, me sentando num banco e assistindo um culto. E isso não ensina o caminho da salvação. Sobre o tempo, o prazo, isso aí não existe. A Bíblia não... E se existe, no Antigo Testamento é da circuncisão, com 8 dias de nascido. Né? Assim como João Batista, assim como Jesus, assim como o Senhor instituiu. Aí eu nem toquei nesse assunto, porque vai servir para o próximo. Sim. Mas eu estava lembrado, mas eu deixei guardado. Mas justamente, então, não tem essa questão de prazo, tem que passar por uma confissão de fé. Lembrei do nome. Eu passei por isso. Eu me decidi para Jesus bem jovem, não conhecia nada da Bíblia, e a gente vai acreditando no que as pessoas... Você sempre acredita naquela pessoa que já faz muito tempo que está lá. Mas o problema não é o muito tempo que você já é crente. É o muito tempo que você examina as Escrituras. É diferente. Se eu não tivesse examinado as Escrituras, até hoje eu estava lá onde eu me decidi para Jesus e achando que estava muito bem, obrigado, que é o caso de muitos.